Então, boa noite. A aula de hoje, o foco dela vai ser, então, na nossa revisão, certo? Por quê? Porque aqui, para a gente abrir o nosso calendário, Boa noite, professor. boa noite. Eu peguei aqui, não estou achando o calendário. Então, quando nós fizemos a apresentação da matéria, está marcado para as avaliações oficiais acontecerem de 27 a 31, no caso, né? Então já, creio que essa semana já começaria, né? E de 1 a 2, certo? 27 a 31, de 1 a 2. Então, a nossa seria na semana que vem, que vai ser dia 31, tá certo? Que vai ser a nossa prova. Deixa eu só confirmar aqui. Exato. Então, dia 31, né? Então, começaria quinta-feira agora e vai até quarta-feira da semana que vem. Então, a nossa prova vai ser dia 31, segunda-feira da semana que vem. E aí, como de praxe, né? A gente vai fazer aquele brainstorm da matéria, que a gente viu na matéria, que a gente participou, conheceu a matéria um pouco, mais o conteúdo que vocês têm também lá no ARVA de vocês. Tá certo? Professor, como que vai ser a nossa prova? A nossa prova vai ser baseada naquilo que a gente viu em sala de aula. Tá certo? Não vou cobrar nada fora daquilo que a gente viu em sala de aula e muito menos coisas que eu não tenha dado. Mas pode ser que aconteça de eu solicitar para, sei lá, colocar 10 exercícios na prova, 7 exercícios ser objetivo e 3 objetivos. Isso ainda não decidi como que eu vou fazer, como eu vou trabalhar com isso em relação a ele. Certo? Ou a prova vai seguir os mesmos conceitos que veio das outras vezes, né? No ano passado para cá, a gente está vivendo nessa modificação toda que a gente está trabalhando aqui na nossa vida em relação à pandemia, no caso. Né? Então, vai começar como? Nós vamos começar, a prova vai começar à meia-noite, no dia 31, e vai terminar às 11h59 do dia 31. Por quê? Porque meia-noite é a primeira hora do dia, tá certo? É a hora zero do dia. E 11h59 é a hora final. Fora isso, além daquilo que nós estamos vendo em aula hoje, na sala de aula hoje, né? A gente também tem a possibilidade de vocês acessarem lá o Classroom de vocês, né? O AVA de vocês também, certo? E nós temos aqui tudo que aconteceu na nossa disciplina está aqui, né? Desde vídeos de instalação, algumas coisas que eu passei para vocês, né? Mas o mais importante é a aula como um todo, né? A aula como um todo, assim, está tudo aqui dentro, né? A gente vai ver aqui que nós temos as nossas aulas gravadas, tudo certinho, aquele dia está disponibilizado para vocês. Além de estar lá no YouTube, de vocês, lá no YouTube que eu tenho lá para vocês também, no próprio Teams, tá certo? Com exceção da aula do dia 15, que foi uma aula que deu problema, né? Eu tenho, tá tudo no Teams também. Tá? Mas se por acaso, professor, perdi tal aula, tem como o senhor passar o link, pede para mim e eu passo o link para vocês sem problema nenhum. Tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai ver? Então, o que a gente vai fazer uma revisão? Nossa revisão vai falar basicamente daquilo que foi a nossa disciplina. Então, nossa disciplina foi baseada sempre em linguagem de programação, com ênfase, né, na utilização da linguagem Python. Tá certo? A gente viu que a linguagem Python é uma linguagem muito simples, é uma coisa muito tranquila de se trabalhar, muito, sim, ela é bem até intuitiva, né? Para quem, por exemplo, se não está familiarizado muito com programação, ela é uma linguagem assim, que ela até é mais fácil do que algumas outras que a gente tem no mercado por aí, né?
Então, a gente viu lá o conceito de Python, que é uma linguagem de programação, a famosa orientação a objetos aí, né, que todo mundo tem em mente, adora, né? Ela é clara, poderosa, né, é comparável com Perl, Ruby, Scheme ou Java, certo? E a gente pode destacar algumas características, né? Utiliza uma sintaxe elegante, facilitando a leitura dos programas, né? É uma linguagem fácil de usar, que torna o Python ideal para desenvolvimento de protótipos e outras tarefas de programação ad hoc, sem comprometer manutenção. O Python, hoje em dia, até como título de curiosidade, a gente usa ele bastante na área da mineração de dados. Tá? A gente usa bastante o Python para fazer mineração. Tem um canal no YouTube até que os caras falam bastante sobre Python lá, e ele até mostra uns esqueminhas lá de como você fazer o Python, ler uma página de internet, jogar umas coisas para você de um lado para o outro. Enfim, algumas automações, né? É como se fosse um robozinho ali dentro, né? Você criar um robô em Python. Né? Tem uma grande biblioteca que suporta multitarefas, né, comuns, como programação, conectar com o servidor do web, pesquisar em texto, expressão regular, ler e modificar arquivo. Até na última aula a gente gerou arquivos, né? Tudo. Foi aqui ou foi na outra aula? Não lembro. Acho que foi na última aula, foi na outra turma. Possui inúmeras bibliotecas que estendem o seu poder de atuação. É uma linguagem interpretada, ou seja, uma vez escrito o código, não precisa converter ela em linguagem de máquina, né? Você não precisa compilar ela, você só executa ela, facilmente ela já vai estar sendo atribuindo os valores que necessita. Né? E permite uma atribuição múltipla, podendo atribuir valores a mais de uma variável em uma única instrução. Né? Por exemplo, A, B igual a 2, 3, né? Então a gente consegue ter uma facilidade muito grande no uso do Python. Uma das grandes características é a sintaxe dela, que é uma coisa muito limpa, né? Ela tem uma das principais ideias do Guido, que é o código que é lido com muito mais frequência do que está escrito. Tal aspecto é tão relevante que o código que segue as regras do idioma Python é chamado de Pynoct Code, certo? E essas regras são definidas pelo PEP8, que é um padrão de formatação, indentação e sintaxe do Python, beleza? O interpretador Python 3 utiliza o Unicode padrão, que torna possível usar nomes de variáveis com acento ou até outros caracteres especiais. Né? Tem uma flexibilidade maior, adapta-se às pessoas que não são da área de exatas, pois a leitura é muito mais próxima da interpretação humana. Ele traz aquele conceito de você trabalhar com uma linguagem mais próxima daquilo que é o comum das pessoas, né? Mas onde que se escreve o código em Python, né? Bom, a gente viu então que a gente pode escrever o código em Python, né? Usando ferramentas instaladas, né? Ou o próprio ambiente do Python, né? Então, no nosso caso, a gente utilizou aqui o Spider, né? Mas pode ser também utilizado no próprio console do Python. A gente viu a questão de instalação do interpretador Python, né? Tipo, da onde faz download, tudo que a gente tem que marcar. Falamos algumas IDEs, por exemplo, o PyCharm, né? O Visual Studio Code, certo? Que são as que estão no mercado e as tendências de mercado, né? Então, no mercado tem essas duas que disputam a frequência dos desenvolvedores, né? Falamos que o PyCharm ele oferece a versão Professional e a Community, né? Sendo essa Community a gratuita, só que a VS Code tem uma vantagem, ela só tem uma ferramenta só e ela é gratuita. Falamos do projeto Anaconda, né? Que é um trabalho, que é um projeto que consiste na união de diversas ferramentas de Python, né? Então, quer dizer, você englobar muita coisa dentro de um lugar só e ter aquilo sem ter que ficar garimpando, né? No caso. Quando se faz a instalação do projeto Anaconda, você passa a ter tanto o interpretador quanto várias bibliotecas, além de duas interfaces de desenvolvimento. A Spider, que a gente está utilizando, né? E o projeto Jupyter. Aí fizemos, né, algumas comparações falando sobre a ideia do Spider, que ela é similar àquelas duas, falamos um pouquinho do Jupyter Notebook, né? E aí também nós chegamos a falar alguma coisa do Google, que é o Google Colab, certo? Que também permite que a gente escreva código em Python, né, através do Google Colab.
O Colab ele é baseado num código aberto de Jupyter, né? Portanto, o Colab permite que a gente use e compartilhe os notebooks Jupyter, né, com outras pessoas, né? Ao criar o Jupyter Notebook no Colab, a gente pode compartilhar o link com pessoas e compartilhar até no GitHub. Então, para acessar, está aqui o caminho deixado para vocês lá dentro. E deixei aqui algumas links de emuladores online em Python, para quem não quiser instalar nesse momento, né? Quiser só emular, dá para utilizar algum desses emuladores. Fora isso, também trouxe uma vantagem, que é a questão de você utilizar aplicativos para Android, certo? Até espelhei meu celular na tela, mostrei para vocês, né, que a gente poderia programar em Python dentro do próprio celular, né? Aí entramos um pouquinho no conceito, que são as questões das variáveis que nós falamos, que são espaços alocados em memória RAM para guardar valor, né? No Python, nesse caso, né, esses espaços não precisam ser tipados, ou seja, a gente não precisa identificar, por exemplo, essa variável A do tipo inteiro, essa variável B do tipo caractere, né? Pelo valor ele vai entender isso, tá certo? Mas a gente consegue forçar também isso. Como? Na hora que a gente vai fazer o input, que é para receber o valor, a gente pode forçar lá, por exemplo, int input, quer dizer, eu quero que esse valor seja inteiro, né? E aí, para descobrir qual é o tipo da variável que a gente está associado, é só usar o type, né? Print type e a variável que ele vai mostrar o tipo dela. Então, em Python, tudo é um objeto, tá? Por isso, os dados aparecem com a palavra class, que significa classe, né? Então, olha aqui um exemplo, né, de como a gente vai criar uma variável, né? Vamos partir para a função do input, né? O que o input fazia? O input, ele solicitava a entrada de dados pelo teclado do usuário, né? E aqui foi onde eu comentei que a gente podia transformar isso aqui para um valor inteiro, no caso, que ele entra tudo como caractere, né? Tá aqui, o método 1, né, que é a questão de apresentar uma variável, né? A gente falou do método 1, método 2 e o método 3. E aí nós deixamos claro que para o PEP8, certo, o modo 3 é o modo mais recomendado para apresentar as strings, certo? Deixamos que isso vem lá pelo método 3, que é esse método aqui, ó, que é essa forma aqui de apresentar, utilizando os colchetes e o nome da variável dentro, certo? Aí falamos que as strings formadas com fstring só podem ser compiladas a partir do interpretador 3.6. É uma desvantagem, né? Então, versões anteriores, né, que usarem, ele vai dar sempre um erro. Aí trouxemos alguns operadores matemáticos em Python, né? E deixei também para vocês aqui um guia, para que vocês possam ter esse guia junto lá, oficial, lá da página do Python, tá? E aí eu trabalhando com algumas operações, né? Matemática. Então, resolver... Primeiro a gente acertou nas questões das operações matemáticas, a matemática como um todo, né? Que a gente fazia primeiro, né? Resolver parênteses, exponencial, multiplicação e, por último, soma e subtração, que isso é da matemática, né? Nem da informática, é da matemática, né? Aí demonstramos alguns exemplos, mostramos esses exemplos da matemática dentro do Python, né? Falamos alguma coisa sobre, na questão de uma implementação básica de uma fórmula aqui, né? Dentro de Python, como ele resolveria, né? Então, ele sempre vai resolver nessa sequência que está aqui, né? Se não tiver parênteses, então ele sai para exponenciação. Se não tiver exponenciação, ele vem para multiplicação e divisão. E aí soma. Professor, se eu tenho multiplicação e divisão, então ele começa de dentro para fora daí, certo? O que mais? Aí tem alguns exemplos, temos vários exemplos, mostramos as funções, né? Falamos também da função float. O que significa a função float? Ela transforma um determinado valor para o valor decimal, né? E aí finalizamos a nossa primeira aula nessa situação. No nosso segundo encontro, deixa eu achar aqui. No nosso segundo encontro, eu falei dos aplicativos de novo, né? Até instalei o aplicativo Spider na minha máquina, e aí começamos a ver um pouquinho de programação, tá certo? E a primeira coisa que a gente viu foi estruturas de decisão. O que são estruturas de decisão? A partir de uma afirmação, ele vai falar se o que você está verificando é verdadeiro, se enquadra naquela afirmação, você pode entrar e executar o bloco
de comandos que tem dentro dessa estrutura. Caso contrário, você não vai executar, né? Então, a tomada de decisão, que é uma coisa que vocês vão utilizar bastante na programação, né? Ela é composta por uma expressão que a gente vai avaliar ela, né? Se ela for verdadeira, zerou, se não, você não vai conseguir fazer, tá certo? Se chegar no senão, a gente tem um recurso que é o else, tá certo? Então, aqui, ó, senão, tá certo? Então, se não for verdadeiro, aí ele vai executar um outro bloco que ele tem, que é o bloco contendo dentro do senão. E aí, uma demonstração didática de como é um bloco if-else, né? Então, a gente pode ter if dentro de if, tá certo? E nem todo if tem que ter um else, mas todo else tem que ter um if. Tá certo? Professor, eu posso ter dois else e um if? Não. Você pode ter um else, aí você pode ter um if, um else, e aí um if dentro desse else para ter outro else, né? Que é o elif, no caso, né? Falamos dos operadores lógicos, né? Dos operadores de comparação, no caso, lógicos não, de comparação, né? Dentro do Python, e partimos para análise gráfica. O que é análise gráfica? Como que nós vamos definir um bloco de decisão, uma estrutura de decisão para dentro de um programa? Então, a gente pode usar uma imagem, uma representação gráfica para definir o que a gente quer, né? Então, nessa representação gráfica, eu vou falar assim, olha, meu ponto de partida é aqui, a minha condição é essa. O que eu vou executar se for verdadeiro, o que eu vou executar se for falso, né? Então, através dessa análise gráfica, a gente consegue ter uma visão, uma interpretação muito melhor daquilo que a gente quer. Então, a partir desse ponto, aí a gente consegue trabalhar com a estrutura de decisão if-else, tá certo? Eu lembro quando a gente chegou nesse quadro aqui, eu comentei com vocês a respeito do Portugal, certo? Que era uma das coisas mais interessantes a se passar para uma pessoa que estava se iniciando na área de programação. Por quê? Porque o Portugal, ele utiliza as palavras, a maneira que a gente utiliza no português normal, do dia a dia, para criar um programa. E aí depois a gente faz a tradução de uma linguagem de programação, né? E aí nós utilizamos esse exemplo no else. Então a gente falou que a estrutura else, ela vai depender de uma instrução if, no caso, né? Então, se for verdadeiro, vai fazer uma coisa, se não, ele faz outra, né? Só que nós temos uma situação chamada elif. O que é o elif? É um else com if. Quer dizer, é uma condição para o else. Tá certo? Então, o elif é uma função parecida com else, porém, usamos quando queremos atribuir uma condição para o else. Tá certo? Então, se eu quero ter uma condição nesse else aqui, eu posso fazer um else com um if dentro, ou utilizar um elif, tá? Aí vai muito da questão que você quer, da sua aptidão e da sua maneira de interpretar o código. Depois da estrutura de decisão, passamos para a estrutura de repetição, o while, que vai ter um bloco que ele vai ficar executando até que aquela condição deixe de ser verdadeira. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai ficar executando aquilo, tá certo? A diferença entre o if e o while é somente a quantidade de vezes que o bloco de instrução vai ser executado, tá certo? Aqui no while, ele vai ser executado até a afirmação deixar de ser verdadeira. O if, ele vai verificar uma vez só. Então, se você tem que fazer essa situação ocorrer quando ele, por exemplo, vai ter que executar 1000 vezes para falar que ele vai deixar de ser verdadeiro, então ele vai executar 1000 vezes, né? Já no if, não, no if é uma vez só. E eu posso ter um while utilizando um if dentro, sem problema nenhum, né? Aí demos alguns exemplos, né, do while, mostrando a diferença entre o if, né? E aqui como que a gente vai criar o while. Então, na verdade, o while é enquanto a condição for verdadeira, faz essa paradinha que está aqui dentro. Beleza? Então, aqui no caso, ele vai fazer um contador, né? Até 10, né? Quando for 11, ele não vai imprimir e vai pular fora. Bom, em relação à estrutura de repetição, beleza.
Mas o legal é que a estrutura de repetição, ela também pode se utilizar um else, tá certo? Então, como no if a gente tem, a instrução while, ela também pode ter um else atrelado a ela, certo? Olha aqui, ó. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar isso. Quando deixar de ser verdadeira, ela cai para o else. É como se o while, nesse momento, fosse um if com repetição, tá certo? E o else, nada mais, nada menos, ele vai ser a condição de término, de finalização para o bloco while, tá? Então, o que a gente concluiu em relação a isso? O bloco verdadeiro da estrutura while foi executado, pois a lógica vai repetir até deixar de ser verdadeiro, né? Então, a gente vai ter uma função print dentro dela, que foi um exemplo que estava aqui dentro, né? Que vai ser executada. E então, a variável da condição vai ser sempre false. É esse cara aqui, que é essa condição. Quando essa condição for falsa, ele vai cair fora. Então, aqui é a condição verdadeira. Entrou, foi false, opa, falsa, caiu fora. Beleza? Tá. Falamos da instrução break. O que a instrução break faz? Ela força, ela dá uma break, ela cria uma parada obrigatória, mesmo que a condição ainda seja verdadeira. Tá certo? Então tá aqui dentro, enquanto a condição, mesmo que sendo verdadeira, ela faz um breakzinho aqui embaixo e já cai fora. Não vai sair colocando break assim normal dentro, que seu bloco nunca vai executar do nada. É bom sempre você colocar uma estrutura de decisão para ver se você vai ter que executar o break ou não, certo? Enfim, falamos isso, falamos da interrupção do break, tudo, e entramos num segundo last repetição, que é o for, que é o que mais a gente usa, né? A gente usa mais o for do que o próprio while, que é a mesma coisa que o while, tá? Só que o while ele trabalha com condição. O for, ele trabalha com um range para você correr atrás. Tá certo? O que significa? Ele vai contar de um número até um determinado número. Tá certo? Então, ele vai ser um laço de repetição que ele vai ficar seguindo, ele vai ficar contando até o número que a gente quer. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer com que item vá até 10. Ou seja, ele vai chegar no 10? Não, ele vai de 0 a 9. Beleza? Aqui a gente fez um contador regressivo, porque aqui é até onde ele vai começar, né, em 9, vai até menos 1 e vai ser o passo de menos 1. Então, ele vai retroceder um por um. E isso foi o que a gente viu na aula 2. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, podem perguntar. Sei que não vai acontecer, mas está aberto aí. Na aula 3, nós já começamos a falar sobre as funções, certo? O que são funções? Na verdade, as funções são pequenos blocos programáveis que a gente vai criar para facilitar e organizar melhor nosso código, certo? Então, a gente já tem funções que são criadas pelos desenvolvedores, vocês no caso, e funções que são funções que vêm na própria linguagem, né? Não só no Python, mas isso em banco de dados também você tem, em outras linguagens você tem também, né? Então, você pode ter uma função, por exemplo, para fazer uma somatória no banco de dados, que é o SUM. Você pode ter uma função para fazer uma somatória dentro de Python. Você pode ter uma função para fazer uma somatória dentro de C#, certo? Enfim, as funções elas vêm junto com a IDE de programação. Mas antes nós comentamos um pouquinho sobre variáveis locais e globais. Por quê? Porque existe uma diferença das variáveis no quesito quando a gente está olhando para a variável dentro de função e fora de função. Por que isso? As variáveis locais, elas só podem ser acessadas naquele local. Então, se eu tenho uma variável que ela foi declarada dentro de uma função, ela só vai ser enxergada na função. Eu não consigo usar aquela variável dentro do meu código principal. Tá certo? Agora, se eu tenho uma variável global, que ela foi definida para o projeto como um todo, eu consigo enxergar ela tanto dentro da função quanto dentro do código principal, né? Então, as variáveis definidas como locais, elas só podem ser usadas onde elas foram definidas. Tá certo? Já as globais, elas podem ser usadas, então, em todo o código, e ela pode ter um pequeno probleminha atrelado a ela. Qual que é? Quando você tem uma variável global, se abre leque para que outras partes do programa possam usar aquela variável. Então, você fica suscetível a alguma falha.
É que nem lá em banco de dados, quando vocês forem ver, vocês vão ver lá dois tipos de tabela temporária. É a tabela temporária local e a global. Beleza. Se você tem uma tabela temporária local, só você vê. Se você tem uma tabela temporária global, todo mundo que está conectado naquele servidor, em outras queries, vai conseguir enxergar da mesma maneira. Então a gente tem um problema, certo? Não dá para sair criando assim, porque é mais fácil, né? E aí falamos das funções built-in do Python, né, que são funções que já estão integradas ao Python, são aquelas funções que já vêm com a linguagem, né? Aí você tem algumas aqui, por exemplo, a ABS, que vai retornar o valor absoluto, a CHRI, que vai retornar o valor ASCII 2, certo? De uma determinada caractere, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo a gente falou que o caractere 97, o da ASCII 2 é a letra A, né? Deixei aqui para vocês uma biblioteca, uma referência das funções Python, tá? De todas as funções built-in, da própria como é que fala? Biblioteca não. Ai, caramba. Literatura do Python, né? Do próprio documento deles, oficial. E falamos que, além dessas funções, nós temos as funções que nós mesmos podemos criar. Certo? Que são as funções que são definidas pelo usuário, né? E aí tem uma citação aqui de um autor, que falou que as funções também são conhecidas como subprogramas, ou seja, subrotinas, pequenos blocos de códigos aos quais nós damos um nome, que são feitos para resolver tarefas específicas, como constituírem um elemento fundamental de importância moderna na programação, realizar cálculos, impressões, operações, tá certo? No Python, quando nós vamos criar uma função pelo usuário, nós vamos utilizar a palavra reservada def, tá? Então vai ser sempre def, o nome da função, para dar um nomezinho para ela, certo? Então como é que a gente vai declarar? Vai ser sempre dessa maneirinha aqui, ó. Def, o nome da função. Se tiver parâmetros para passar para ela, a gente vai colocar, senão vai ser vazio. Os dois pontos que vai significar o início, né? E a indentação, que vai ser o bloco de comandos. A pessoa, se estiver fora da indentação, o que vai acontecer? Ele não vai enxergar aquilo como parte integrante da função, certo? Se você tiver que retornar um valor, você vai utilizar a palavra return, certo? Para essa função. Caso contrário, você não precisa retornar nada, só apresentar. Temos umas funções chamadas funções anônimas, que são expressões lambdas, que são utilizadas para criar funções anônimas, né? Uma função anônima é uma função que não é construída com a palavra def, por isso não possui nome. Esse tipo de construção é útil quando a função faz somente uma ação e é usada uma única vez. E aí está aqui a sintaxe, né? Lambda, qual é o argumento, qual é a expressão. Aí tem aqui, por exemplo, aqui uma função lambda para fazer uma média, né? Então, aqui está aqui, média 1 é igual. Lambda, os valores que eu vou passar para ela, né? Quais são esses valores? Aí vai fazer a soma dos valores e a quantidade dos valores. É como se fosse assim, ó. Def, média, né? Quais são os valores que eu vou passar para ela? Eu posso passar uma lista de valores. Eu vou aqui, soma a lista de valores e conta quantos tem. Fica a teu critério. Em ambos os casos, o resultado vai ser sempre o mesmo. E falamos também que era possível gerar valores default para parâmetros e funções. O que são valores default? Se você não passar nenhum valor para aquele parâmetro da função, a função vai assumir esse valor como o valor que ela vai utilizar para trabalhar no código. Tá certo? Sei lá, vamos supor, atualização de saldo. Se você não passar nada para o valor, valor de custo, você passar nulo, ele vai assumir zero. Se for zero, ele vai entender que não é para atualizar o valor de custo. Vai ter uma estrutura de decisão lá que você vai criar. Isso eu estou falando que vai ser uma coisa que você vai ter que programar, certo? Então, os valores default servem para isso. E aí ficou, por exemplo, um exemplinho aqui bem simples, bem didático mesmo, de como é criar uma função com o valor default. Tá certo? Aí até mostrei que se eu passar um valor, ele vai substituir esse oi pelo valor que eu passei. Tá? Se eu não passar, ele vai trazer o oi como parte integrante da execução.
Ótimo. Terceira aula, finalizada. Terceira aula ou quarta? Terceira. Finalizada com sucesso. E aí? O que veio mais? Veio a quarta aula. Certo? O que tem na quarta aula? Na quarta aula, a gente já começou a trabalhar com uma quantidade maior de valores para se explorar. Né? Aqui nós começamos a falar sobre listas. Opa, apertei o botão errado, desculpa aí. Listas, tuplas, set e dicionários em Python, certo? Então, nós falamos que a gente poderia utilizar uma estrutura com vários dados dentro para trabalhar, né? E aí começamos a falar da lista, que a lista é uma estrutura de dados sequencial, um atrás do outro, que possui como característica ser mutável, ou seja, novos valores podem ser adicionados ou removidos a essa sequência. E aí tem uma representação gráfica de como é uma lista, como ela vai trabalhar. Sempre sendo a primeira posição da lista nunca sendo a 1, sendo a 0, e a última o tamanho da lista menos 1. Né? Se eu tenho uma lista de 10 posições, então ela vai de 0 a 9. Né? Então, como se cria uma lista em Python? É bem simples, olha, a declaração é simples, né? O nome da lista e entre colchete os valores que você quer passar para ela. Tá? Então, dessa maneira, eu estou já passando uma sequência de 5 valores. Agora, se eu quiser fazer uma inserção nessa lista, eu vou utilizar a função append. Ó, é uma função built-in do Python, certo? Então, vogais, quem é vogais? É a minha lista. Ponto que? Append. O que é append? O append vai fazer o quê? Olha, joga um valor para dentro dessa lista. Qual é o valor? Esse cara aqui. Certo? E aí demos alguns exemplos aqui de listas em Python. Né? Por exemplo, nessa situação, o que ele está fazendo? Ele está atribuindo uma lista e imprimindo ela. Aí ele falou assim, ó, seguinte, na posição 1, qual é a posição 1 aqui? Qual é o nome que está na posição 1 dessa lista aqui em cima? Aqui, ó? Vou colocar uma setinha vermelha. Juliana. Juliana. Por quê? Porque começa em 0. Muito bem. Né? Ele falou, ó, na posição 1, você vai fazer uma troca. Você vai substituir a posição 1 pela palavra Carolina. E vai imprimir de novo. Então, notem que ele trocou Juliana por Carolina. Por quê? Porque essa posição, ela foi alterada. Ah, professor, então não existe, por exemplo, lá um update? Não. É só você indicar qual é a posição que você quer fazer a troca e trocar, passar o valor novo. Tá certo? Agora, se eu quiser adicionar, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de 5 posições, que está aqui embaixo, essa listazinha aqui que a gente estava repetindo lá embaixo. Beleza? Vou tentar não riscar lá em cima. Isso. Agora, se eu quiser adicionar um valor a mais, aí sim, eu falo qual é a lista, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um append, quer dizer, adiciona um cara aí. Que cara? Renato. Essa lista vai deixar de ser de 5 posições e vai se tornar de quantas posições? 6 posições. Tá certo? Por quê? Porque eu adicionei um valor a mais. Eu não removi ninguém, não substituí ninguém. Eu simplesmente adicionei um valor a mais. Eu também consigo fazer um insert sem alterar na posição da lista. Como a gente viu lá atrás, que a gente trocou a palavra Juliana por Carolina, certo? O que eu posso fazer? Eu posso fazer um insert na posição 1, adicionando um novo valor. O que vai acontecer? Se eu pedir para ele adicionar na posição 1, que é esse nome aqui, ele vai adicionar na posição 1 o valor e vai pegar esses caras daqui para cá e vai deslocar todo mundo uma posição. Ele não vai substituir, ele simplesmente vai inserir na posição que você quer. Tá? Como que eu faço isso? Utilizando a função insert. Então, programadores, que é o nome da lista, ponto insert, qual a posição que você quer, qual é o valor que você vai inserir. E por último aqui, não tão menos importante, né? A função de remover. O que vai acontecer? Eu tenho uma lista e eu quero remover um determinado valor. Como é que eu faço? Programadores.remove, né? E qual é o valor que eu quero remover? Ele vai remover o valor. Então, a lista deixou de ser de 5 posições e tornou a ser 4 posições. Certo?
Outra função que é a função pop. O que essa função faz? Vamos ver. Ah, professor, então eu tenho aqui, ó, uma lista de 5 posições, de 0 a 4, e eu dou um pop 0. O que o pop 0 vai fazer? Ele vai remover a posição 0 da lista. Tá? Ele vai remover. Então, o pop ele vai fazer uma remoção a partir do índice da lista. Certo? E se eu tentar remover uma posição que não existe? Aí ele vai falar, cara, isso aí que você está tentando fazer está fora do tamanho da lista. Não existe, não tem essa posição. Você tem uma lista de 5 posições, você quer remover a posição 5, ela não existe, ela vai de 0 a 4. Falamos do remove, né? Usamos o type também para falar qual é o tipo, né? Da variável, no caso, que ele vai apresentar um list, que é uma variável do tipo lista. E depois falamos das tuplas. Tuplas em banco de dados são linhas, tá certo? Então, as tuplas são estruturas de dados de grupos de objetos do tipo sequência, tá certo? Então, em Python também, a gente vai fazer uma tupla dessa maneira. É quase igual à lista, só que no lugar de usar colchetes, a gente vai utilizar parênteses, tá? Nesse caso, a gente não tem aquelas mesmas funcionalidades que a gente tem lá nas listas, e sim é como se fosse já um conjunto pronto. Tá? As funções set, a função set, né, é uma função que habilita operações matemáticas de conjuntos, como união, intersecção, diferença. Né? Então, lá em Python, como que eu declaro uma sintaxe em set? Né? Da seguinte maneira, o nome entre chaves e os valores. Tá? Aí nós temos também a função de inserção, que é a função add, que ele vai inserir sempre valores no final do nosso set, beleza? E o dicionário? O dicionário, ele se assemelha muito a como se fosse assim, tipo um registro lá em C, é como se fosse uma tabelinha aí, uma coisa bem simples, né? Uma anotação, um bloquinho de anotação, assim. Um registro é uma coleção de dados. Então, eu posso ter vários dados dentro de um único lugar, tá certo? Sempre tendo um índice atrelado a cada informação que eu desejo, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um índice, um dicionário chamado dados clientes. Se eu quiser acionar o índice nome do dicionário dados, ele vai imprimir a palavra Renan, tá certo? Então, a estrutura de dicionário é sempre delimitada por chaves, né? Entre as quais ficam conteúdos desse objeto. Então, a gente tem aqui um exemplo de como se define um registro, né? Como atrela-se valores a esse registro e como eu faço acesso a ele. Tá? Então, aqui nesse caso, se eu der um print no registro, ele vai trazer todas as informações. Se eu posso também adicionar novos índices com valores ao meu registro, basta eu chamar o nome do registro, entre colchetes, passar qual é o índice e qual o valor que ele vai receber. Para remover, né, o valor, a gente vai utilizar o pop, a mesma coisa que a gente utilizou lá na lista. Tá? Então, aí eu falo o quê? Dados, que é o nome do registro, o nome do dicionário, né? Ponto pop, ele vai entender que você vai fazer uma remoção. Qual é o índice que você quer remover? O índice que eu quero remover é esse cara aqui. Mas ele vai remover o índice? Sim, ele vai excluir o índice. E a palavra none significa que eu não quero nada lá dentro mais. Eu quero que ele seja excluído. Né? Que mais? Tá. Outra coisa aqui que a gente pode fazer também é usar o del, que ele vai remover a chave e o valor associado, tá certo? Também, lá no pop, ele vai remover o valor, aqui ele vai remover a chave como um todo. Por fim, nós falamos de algumas funções úteis para se trabalhar nas funções de coleção do Python, né? Então, a função min-max, que o próprio nome fala, que traz valor mínimo e traz valor máximo, isso, dentro lá de uma lista, aqui no caso, como exemplo, né?
o sum, que faz somatórias, o len, que verifica o tamanho, né? Qual é o tamanho de uma lista, aqui no caso, o type, que verifica o tipo de objeto que está atrelado lá dentro, né? E aí também deixei mais alguma literatura para vocês em relação à documentação do Python, do que a gente pode ter em relação à estrutura de dados. Show! Caramba, professor, a gente já viu coisa pra caramba, né? Vimos. E aí nós partimos para que aula? Para a quinta aula. Beleza? O quinto conteúdo. No quinto conteúdo, nós já começamos a falar sobre algoritmos de busca. Certo? O que são algoritmos de busca? São algoritmos computacionais que a gente vai desenvolver para resolver diversos problemas. Né? Os algoritmos de busca, a gente vai utilizar ele para ir atrás de situações dentro do nosso algoritmo que vai facilitar a execução dele. Né? Então, a gente tem diversas aplicações, todas elas utilizando esse mecanismo, tem uma grande diferencial de uma ferramenta para outra. Né? Quanto mais rápido for, mais gostamos dela. Então, a gente tem lá, primeiro, que é a busca linear ou a busca sequencial, que é aquela busca que ela vai começar em um determinado ponto e ela vai sempre avançar para o próximo. Por isso que a gente fala que é sequencial, então ele é mais exaustiva. Ela tende a demorar um pouco mais, porque ela vai ter que percorrer uma gama muito grande de pontos até chegar ao destino, até onde ela quer. Certo? Só um minutinho. A busca começa sempre de uma extremidade e vai até a outra, né? E aí nós deixamos aqui um exemplo, por exemplo, de como poderia funcionar através de uma função. Tá? Para procurar elementos por meio de um algoritmo de busca sequencial, é necessário percorrer todos os elementos da lista até encontrar aquilo que nós estamos procurando. Se der sorte de encontrar no começo, ótimo. Se for o último elemento, nós estamos lascados. Né? Ele vai ter que percorrer, aí vai depender do tamanho dessa lista tua. Aí. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de um algoritmo de busca sequencial que consiste em um vetor, né, que é uma lista, no caso, de entrada com números desordenados, e aí nós temos uma estrutura while para percorrer posição por posição até achar aquilo que a gente quer. Certo? Então isso aqui está dentro de uma função, tudo isso aqui é um código dentro de uma função. Aqui eu vou passar qual é a lista que eu quero. Aqui eu vou falar para ele qual é o valor que eu quero que ele encontre. E aqui um segundo exemplo para falar qual é o valor que eu quero que ele encontre. Nessa primeira situação aqui, ele não vai achar nada, porque o valor 5 não existe. Já no segundo, ele vai achar na quarta posição, que é o número 3. Certo? E aqui está comentado linha por linha. Essa parte também já, quando a gente tem um vetor ordenado também, a gente já tem uma facilidade, né, de busca. Tudo. Aí demos um exemplo também a partir de um vetor ordenado. E aí falamos também do algoritmo de busca binária, tá? Que ele tem uma grande diferença do algoritmo de busca linear, que é o sequencial. O algoritmo de busca binária é que neste valor eles precisam estar ordenados, tá certo? Então qual que é a lógica? Encontrar o item do meio da sequência. Se o valor for igual ao item do meio, então ele encerra a busca. Senão ele vai verificar, é maior ou menor que o valor central. Se for maior, ele vai para o lado dos maiores, se for menor, ele vai para os lados menores. É como se ele fosse fatiando, certo? A nossa lista, né? Como um todo, para poder chegar no resultado que ele quer. Né? E aí nós chegamos e demos alguns exemplos. Aqui gerou um código de um algoritmo de busca binária, de como ele faria essa busca binária. O que mais? Aqui a explicação do código, linha por linha, e fechamos a nossa aula sobre algoritmos de busca.
Partindo dos algoritmos de busca, seguimos o mesmo raciocínio e fomos falar para os algoritmos de ordenação, que são algoritmos que eles vão ser criados para fazer uma ordenação em uma determinada cor, em um determinado objeto, no caso, né? Então, essas ordenações podem ser tamanho, altura, peso, cor, né? Vai depender da regra do conjunto de dados que você está passando. Lembrando que esse conjunto de dados tem que ser do mesmo tipo, para seguir uma sequência. Né? É a coisa mais lógica a se ter. Como uma aplicação do cotidiano, imagina que você vai utilizar alguns itens de compra online e deseja listar os itens por ordem de preço, que é o que a gente faz normalmente, do mais barato para o mais caro. O que ele vai fazer? Olha, eu quero que você pegue, a partir desse registro aqui, essa coluna aqui de valores e ordene do menor para o maior, do menos para o mais. Certo? É isso que o algoritmo vai fazer. E aí nós falamos das classificações dos algoritmos de ordenação. Então ele pode ter uma complexidade chamada ON2, que vão ser Selection Sort, Bubble Sort e Insert Sort. E o ON, que são os algoritmos de Merge Sort e Quick Sort. Qual que é a diferença? Esse, ele é mais lento, porque eles são para grandes listas, são mais intuitivos e é mais fácil de entender, uma codificação mais simples. Esse, muito melhor em performance, porém, são mais complexos para ser implementados. Tá? E aí eu exemplifiquei um por um. Qual é o Insert or Sort? Né? Ele é um algoritmo que é a ordenação por inserção, é iniciado a partir do segundo valor do vetor, pois o primeiro elemento será a última referência da ordenação. Tá? E demos um exemplo de um algoritmo de Insert or Sort. Todos esses exemplos estão lá no Class 1, estão lá no AVA, né? Vocês podem ir executando eles novamente. Tá? Então aqui é o exemplo do algoritmo de Insertion Sort. Depois falamos do de seleção por valor mínimo, que é o Selection Sort, que ele vai fazer o quê? Ó, ele vai transferir o menor valor do vetor para a primeira posição. E aí ele vai fazer as comparações com os demais valores. Né? E aí ficou o exemplo do nosso algoritmo de Selection Sort. E por último, o Bubble Sort, que se você for procurar, é o que mais você vai escutar por aí, é esse aí, que é por ponto de flutuação. Que consiste naquele que é baseado em comparação e percorre um vetor ou listas múltiplas vezes. Né? É importante destacar que esse algoritmo não é indicado para uma grande quantidade de dados. Está aí um exemplozinho de um algoritmo de Bubble Sort. Notem até que ele é até um pouco menor do que os outros, né, em relação a isso. Mas ele vai ficar sempre trabalhando com essa uma massa de dados menor, ainda mais eficiente numa massa de dados menor do que uma massa de dados maior. Depois entramos naqueles de padrão ON, que são os de maior complexidade, mas que tem uma performance melhor, que é o Merge, que é baseado no princípio de dividir para conquistar. Né? Então ele vai dividir em duas partes, cada metade ele vai analisar a partir daquela metade. E aí eu mostrei para vocês como funciona até através de um videozinho que eu deixei gravado para vocês, porque ele tem um código um pouco maior, o que ele vai fazer, né, passo a passo, ali, coordenação. Então a gente viu que eles vão trocando, vai fazendo até chegar ao valor final. E depois o do Quick Sort, ele vai escolher um pivô que corresponde ao elemento do meio do vetor sempre. Depois, ele vai trocando os elementos do início do vetor com os elementos do final, até que o vetor serão separados em apenas elementos, dos quais os nomes, ou iguais ao pivô, e no final do vetor permanecerá apenas esses elementos que são maiores ou iguais ao pivô. E aí o exemplozinho de Quick Sort, também, que é um videozinho lá que eu deixei, porque é um algoritmo bem grande. Né? Está lá todo o algoritmo, certo? E a lista lá embaixo desordenada e como ele vai apresentar a lista. Tá certo? Então ele vai pegando e vai fazendo. Ele é mais eficiente? É, mas notem que o código dele é um código muito mais complexo, mesmo utilizando vários laços de repetição, como esse aqui está mostrando. Aí eu deixei alguns exercícios. Retornar true caso o valor 10 pertence à lista e false caso o contrário não. E aí o códigozinho para vocês. Né? Aí nós fizemos dessa maneira, mas também colocamos aqui
uma outra maneira de se fazer, que é utilizando a função in dentro que é uma função built-in do Python, né? Então, olha lá. Aqui era percorrer um por um. Quando a gente utiliza a função in, é simplesmente o valor que eu quero está nessa lista. Então, é como se isso aqui fosse toda uma função já programável dentro dela. E aí, pedir para fazer um exercício utilizando o método selection sort. E aí está o algoritmo da selection sort. Só que nós temos aí uma função chamada sort dentro do nosso do Python, que ele vai fazer essa ordenação do método selection sort. Por que então aprender isso? Porque a gente tem que saber como que funciona isso aqui por dentro. Como que eu vou saber como que funciona uma coisa? Como é que eu vou usar uma coisa sem saber como ela funciona? Como que eu posso tirar o máximo? Você compra um carro e não vem chave. Como é que liga? Ah, deve ser algum botão. Qual botão? Tem que alguém te mostrar, né? Você tem que aprender, você tem que ver como é, como funciona. E nós conseguimos fazer a impressão reversa de uma lista utilizando a função reverse. Beleza? Beleza, professor? Ótimo. E a nossa última informação que nós vimos, que vai cair lá na prova de vocês, mais o conteúdo que vocês têm todo dentro do AVA lá, né, que é para conhecimento de vocês, é quando nós começamos a falar sobre classes e métodos de Python. Tá? Então, isso aí é muito voltado para a orientação a objeto. Tá? Esse conceito de orientação a objeto foi criado lá em 1960, mas foi mais utilizado nos meados de 1990, né, onde esse paradigma começou a ganhar um impulso maior. Certo? Então, aí nós vimos alguns conceitos. Primeiro, o que é um objeto? Objeto é todo componente do programa de orientação. Então, um programa usa tecnologia orientada a objeto, ele é basicamente uma coleção de objetos. Uma classe é um modelo para um objeto, né? Então, segundo a PSF, nós podemos considerar uma classe como uma forma organizada dos dados e os comportamentos aos quais ela terá. E uma instância é uma existência física da memória num objeto, certo? E aí nós vimos o que é cada coisa. Então, por exemplo, atributos. Quando nós vamos criar um atributo, uma classe em Python, é necessário utilizar a sintaxe que está definida abaixo aí. Nós vamos sempre utilizar a palavra class para indicar que é uma criação de uma classe, e em seguida o nome dessa classe e os dois pontos para falar o que nós vamos utilizar dentro dela. Tá? O bloco tem que ser sempre indentado, assim como a gente programa na função no Python. Então aqui tem um exemplo de uma classe com um atributo nome. Tá certo? Então o que significa aqui? Que esta classe ela tem um atributo associado a ela e um método, que é o método imprimir mensagem. Após nós criarmos uma classe, esse objeto vai ser instanciado, sendo que é importante lembrar que uma classe determina um tipo de estrutura de dados. Tá certo? Então, o atributo e os métodos podem ser acessados através desse exemplo aqui, o nome da classe e o atributo que eu quero acessar ela. Então, por exemplo, eu tenho objeto 1, que é uma instância da classe. Tá certo? Da primeira classe. Então, se eu tenho uma instância da classe, quer dizer, tudo que está na classe está associado a esse objeto aqui. Tá certo? Que é o objeto 1. Então, se eu quiser acessar um atributo dentro de classe, eu vou fazer o quê? Ué, eu instanciei ela a esse objeto, é só ver qual é o atributo que eu quero. Objeto 1.nome. Então, eu quero acessar o atributo para este objeto que eu criei, que eu instanciei. E passar um valor para ele. Se eu mandar imprimir, é como se ele tivesse embutido dentro da classe aquele valor que eu passei para ele. Então, os dados armazenados em objeto representam os estados do objeto. Na terminologia da programação orientação a objeto, esses dados são chamados de atributos. Os atributos contêm as informações que diferenciam os vários objetos, e no caso ali vão ser que é funcionário, no caso, né? O comportamento de um objeto representa o que o objeto pode fazer. Então, nós vamos ter procedimentos, funções e subrotinas, né?
Na terminologia de orientação a objeto, esses comportamentos são contidos nos métodos. E a combinação de atributos e métodos na mesma entidade é chamada de encapsulamento. Alguns autores consideram encapsulamento a prática de tornar atributos privados, encapsulando os métodos para guardar e acessar os seus valores. Beleza. Vamos lá. Atributo, que é a variável de classe de instância. O atributo de uma classe pode ser variável de instância ou de classe. Uma variável de instância significa que, para cada objeto, é guardado um valor diferente. Já as variáveis de classe são comuns a todas as instâncias de uma classe. As variáveis de instância podem ter seus valores inicializados no momento da construção da classe por meio do método constructor da classe. Então, nós temos um método constructor que é o init, né? Que é o método que nós vamos criar para um novo objeto. É possível determinar um estado inicial para ele, tá certo? Então, nós vamos chamar esse método constructor, o init, que vai ser usado conforme o código que nós vamos ver aqui. Então, dessa maneira, eu tenho aqui uma classe criada e vou definir um método inicial para essa classe, tá certo? Então, eu vou utilizar o constructor, que é o init. Sef, que é o quê? Que é o que ele vai poder acessar as informações dentro dele. E status é o que eu estou passando de parâmetro para ele, certo? Então, toda método em uma classe deve receber como primeiro parâmetro uma variável que indica a referência à classe, que no caso é o self, tá certo? Que é aquele selfzinho, que aqui está escrito self, mas aqui é self, tá faltando um L aqui. Então, quer dizer, eu vou poder acessar todas as variáveis declaradas nessa classe. O método tem que ter. Quem dá essa prioridade, quando você faz o constructor, é esse cara aqui. Então, toda variável de instância possui esse prefixo, pois ela é que vai formar que é identificado que o atributo faz parte desse objeto específico. Então, para utilizar um método dentro de uma classe, também é necessário utilizar o prefixo self. Então, lá, aí nós fizemos essa explicação e deixamos um resumão, tá certo? Uma explicação mais batida e exemplificada. Então, uma classe, ela vai ter atributo e método, tá? E um objeto é uma instância de uma classe. Então, vamos supor, hashes é uma instância de uma classe chamada pessoa. Mas pessoa é a classe que representa a forma genérica. Então, se você for criar um objeto chamado Fábio, esse objeto também será uma instância da classe pessoa. Então, olha lá, eu tenho uma classe que ela não tem funcionalidade nenhuma dentro dela, atributo nenhum. Então, eu passo a palavra pass, tá certo? Eu tenho um método que também está dentro dessa classe que não tem nada declarado nele ainda. Pass também. É como se fosse um nulo, tá? Já, quando eu quero retornar um argumento, eu tenho que usar a palavra return, como eu faço na função normal, certo? Então, como a gente vai juntar tudo como fica? Classe, certo? Dentro da classe, um método que está sendo associado a ela. Se eu tivesse atributos, teria os atributos aqui também. Beleza? Então, a primeira pergunta que pode ser feita é, por que do self no método? A resposta é, todo método criado dentro de uma classe deve ter primeiro o parâmetro self. Por quê? Porque é ele que vai acessar os valores dentro da classe. Eu faço a permissão que o método possa acessar esses valores. Em seguida, por que é esse pass? Como eu expliquei lá atrás, o pass, se você não for declarar nada dentro do método, dentro da classe ou da função, como o Python não tem begin end, a gente passa a palavra pass. Por quê? Porque por enquanto eu não vou colocar código nenhum, é um bloco vazio. É como se fosse um nulo, tá certo? Um exemplo de uma função vazia feita em C é bem diferente da do Python. Então, por exemplo, o C eu já tenho identificadores de início e fim de bloco. Já em Python eu não tenho, é através da indentação, certo? Então a gente passa essa palavrinha pass, certo? E aí nós fizemos um exemplozinho, que é o exemplo da criação de uma classe chamada pessoa.
tá? Onde nós temos o constructor, certo? E essa outra que é o str, tá bom? Que a gente vai retornar um valor string dessa classe, desse método, né? Então, aqui o Regis é uma instância da classe pessoa, Fábio é outra instância, ou seja, os dois objetos aqui é Regis e Fábio. Por quê? Porque eu falei que Regis vai receber o valor de pessoa, certo? E Fábio vai ser o objeto e vai receber a mesma coisa. Então, eu passei um parâmetro aqui que é essa palavra, passei outro parâmetro que é essa palavra. O construction vai construir tudo, vai receber esses valores e vai falar assim, pode acessar. Beleza. Quem pode acessar? Todo mundo que está dentro dessa classe. Então, olha aqui, ó. Aqui, quando eu retornei, eu não passei nada. Eu só simplesmente falei que o parâmetro é self. Por quê? Já estou herdando valores através do meu constructor, certo? Que aqui no caso é nome. Então, o que você quer retornar? Aí eu quero retornar o atributo nome do constructor, certo? Foi o que ele fez aqui. E depois, um exemplo um pouquinho mais trabalhoso, com um pouquinho mais de função, que foi o da calculadora, que nós fizemos também, né? Então, criamos uma classe chamada calculadora, um método construtor com 2 parâmetros, demos a permissão de acesso para a classe, e aí criamos o método somar, o método subtrair, o método multiplicar, e eu criei também o método dividir, onde todos eles têm o parâmetro self, que é o quê? Que ele vai usar essas informações que foram passadas no construction como operações que ele vai ser utilizado em cada função. E aí, para chamar, era simples, né? No caso, a gente poderia fazer o quê? Criava um objeto, instanciava a classe nesse objeto e passava os valores para essa classe. Então, o que está acontecendo? Aqui dentro desse objeto, eu tenho o quê? Tudo que tem em calculadora com os parâmetros 4 e 5. E aí, o que você quer fazer? Aí eu basta chamar qual é o método que eu quero. No caso, eu quero fazer soma. Está vendo que ele está em branco aqui? Por quê? Eu não preciso passar nada, eu já passei os valores aqui dentro para ele. Então, como eu dei permissão lá atrás para que ele acessasse todos os valores, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor 4 e o valor 5, vai jogar para cá e vai, opa, tem direito? Tem direito. Então já faz a soma e já apresenta para o negão lá. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Esse foi o resumo, então, daquilo que a gente viu, né? Como é de praxe a gente fazer essa revisão para a prova, fica aí a revisão para vocês. Vale lembrar, mais uma vez, tá? Deixa eu só refazer aqui, vou deixar isso aqui gravado. Nós temos duas opções. O Classroom de vocês tem todo o conteúdo. Além de todo o conteúdo, temos todo o material utilizado em sala, tá certo? Aqui tem material, aqui tem material, aqui tem as aulas, no mural tem as aulas, tem tudo que vocês precisam. Até a aula do dia 15 que deu um problema lá no Teams, nós fizemos pelo Google Meet, mas eu subi ela depois no YouTube do mesmo jeito. E no KLS, no AVA, também tem lá na disciplina de vocês todo o conteúdo. Então, aqui vou pegar aqui a aula do professor, que é onde eu preencho, vou escolher aqui a disciplina de vocês, a linguagem de programação. Então, está lá todo o nosso conteúdo, que a gente já está com uma carga muito maior daquilo que é previsto, né? Então, está lá. Professor, aonde vai ficar a nossa aula? Bom, a nossa aula provavelmente vai ficar na pós-aula da sessão 4, eu preciso ver com o pessoal aonde eles vão querer. Mas eu aviso para vocês aonde vai estar. Eu passo lá no grupo do WhatsApp, publico no Classroom de vocês aonde vai estar disponível a prova para vocês fazerem. A prova vai estar disponível da meia-noite do dia 31 até às 23h59 do dia 31. Deixa eu só confirmar. Se é dia 31 mesmo.
Isso, dia 31 do 5. Né? Então, dia 31 do 5. Se, por um acaso, algum dos senhores perdeu a prova 1 ou a prova 2, a prova de segunda chamada vai ser dia 14, e se alguém ficar de exame, a prova vai ser dia 17, tá? 17 do próximo mês, agora mês de junho, tá? Que a gente já está acabando maio, né? Semana que vem é a última semana. A semana praticamente é a última semana. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguma reclamação, alguma sugestão? Muito bem, como sempre. Então tá bom. Tenham uma boa noite, um bom descanso e uma boa sorte na prova e no futuro profissional de vocês aí. Valeu, galera. Forte abraço. Boa noite, professor. Boa semana, professor. Boa semana.